Irmãos, eu estava ali, eu tenho uma palavra preparada e eu vou entrar nessa palavra, acredito. E enquanto eu estava me preparando e o pastor, eu acho que o pastor andou dando uma olhada aí no meu computador, né, pastor? Poxa, eu quase que eu já passei, falei, pastorzão, vai adiante. Deus colocou no meu coração algo a respeito de preparação. O pastor usou inclusive a mesma frase. Eu abri o computador, mostrei para o pastor Plínio ali e falei, eu não escrevi agora não, estava aqui já. O que Deus tem colocado no nosso coração? Preparação, estrutura no Espírito, amém, gente? E aí, enquanto eu pensava sobre isso, e tenho aqui uma palavra, veio muito forte aqui no meu coração, ali em Lucas capítulo 1, eu vou apenas contar para você, para a gente não precisar ler. Ali em Lucas capítulo 1, Deus estava prestes a mudar a história da humanidade. O momento de enviar a Jesus estava chegando, estava às portas. Ele ia nascer de Miriam, de Maria, ele ia nascer da Virgem. Então, antes disso acontecer, nos planos de Deus, ele precisava preparar o caminho para o seu filho. O Rei dos Reis precisava de um caminho aplanado, preparado. E como é que Deus prepara o caminho? Ele usa pessoas. E ali em Lucas capítulo 1, Zacarias, ele era da tribo de Levi, ele foi ministrar ao Senhor, a sorte caiu sobre ele, coisa que poderia demorar muitos anos para acontecer, e ele era o sacerdote responsável por entrar ali no santo lugar, e também ir além. Isso era muito sério, a preparação era muito forte, e quando ele entra, o que é que acontece? Enquanto que o povo orava lá fora, então imagina só, Israel está orando lá fora, ouça isso nessa noite, o povo está orando, lá dentro o que é que ele estava fazendo? Ele estava também em um ambiente de oração e adoração, um ambiente de oração, no contexto de adoração, e ao lado direito do altar de incenso, que representa justamente isso, as orações do povo, quem é que aparece ali? O anjo Gabriel. E aí Gabriel fala assim, olha assim, vocês não podem ter filhos, mas vocês terão, vocês vão ter um filho, e o nome dele será João, e ele vai ser grande perante os homens, justamente porque João era o preparador de caminho. E aonde que se manifestou aquele anjo com uma missão específica de trazer uma mensagem do céu? Ele se manifesta bem próximo ao altar de incenso, representando as orações do povo. Gente, se nós queremos preparar lugar, tem um caminho, e esse caminho é o caminho da oração, amém, queridos? Aleluia. Você pode abrir a Bíblia em Atos capítulo 1. Meu pastor me perguntou algum tempo atrás, não muito, você tem uma palavra, pastor? Eu falei, eu tenho a continuidade da palavra que eu ministrei sexta-feira. Quem estava aqui sexta-feira de noite, por favor? Tem uma turma de lá, uma turma aqui, alguns. Deus Espírito está chamando a igreja para a sua obra. A obra é do Espírito Santo, através de um povo preparado. A obra de Deus só é possível através da intercessão, debaixo da palavra liberada por Jesus. Eu estou introduzindo aqui para você entender um pouquinho. É suicídio espiritual tentar fazer a obra de Deus sem orar.
Essa é um pouquinho mais forte, mas já é para a gente despertar nessa noite. Comete suicídio espiritual quem não ora para fazer a obra de Deus, porque a obra é de Deus e Deus é Espírito. Se nós fizermos a obra de Deus na carne, nós vamos adoecer muito rapidamente, nós vamos sofrer dores que nós não deveríamos sofrer. Existe um sofrimento que a gente tem que passar, mas é alinhado com os propósitos de Deus, amém, queridos? Existe um preço a ser pago, mas a gente precisa fazer a maneira de Deus. E o mínimo que a gente faz é ter períodos de oração. O mínimo que a gente faz é orar de noite, de madrugada, às vezes cedo pela manhã. O pastor falou bastante aqui das oportunidades de oração que nós temos na igreja local. O pastor José Alberto é o pastor da intercessão. Mas veja só, todos nós aqui somos intercessores. Posso ouvir um amém? Nem que seja pela fé. Uma realidade de um chamado que é geral. Irmãos, eu amo quando Deus é específico naquilo que Ele está falando. Eu tenho prazer quando Deus libera palavras de conhecimento, específicas na vida de uma pessoa. Eu acho isso muito bom, muito importante. Palavras de sabedoria específica na vida de uma pessoa, de uma congregação, de uma cidade. Isso é muito... Existe uma palavra que é para toda a igreja, e esta palavra se chama intercessão e oração. Oração de intercessão é para todos nós, Nenhum crente fica de fora. Quando Jesus te chamou, Ele te chamou, e a partir do momento que Ele te chamou e você disse, eis-me aqui, você está convocado e alistado em um exército de oração. Aleluia. E enquanto eu falar algumas coisas aqui, alguns irmãos vão queimar por dentro mesmo, de verdade. Eu não estou sugerindo isso. É porque o Espírito Santo de Deus, é Ele que faz isso. Irmãos, quem é que gostaria de parar para orar? Ninguém, com essa vida corrida, gostaria em sã consciência, eu vou parar para orar. Se você estiver na carne, como é que você vai ter um pensamento como esse? Eu vou orar a Deus em nome de Jesus, eu vou buscar o Senhor de todo o meu coração. Isso é coisa do Espírito Santo. Quem te chamou para a oração foi Ele, e quem te instrui na oração é Ele. E graças a Deus que Ele faz isso, porque este é o caminho que Deus está usando para preparar um grande avivamento em Campo Grande e em outros lugares. Mas em Campo Grande, Deus contemplou a cidade, Ele faz essas coisas. Sabe por que eu pedi para você abrir ali em Atos? Você vai reparar que Deus dá instruções, e Ele dá instruções a respeito de um lugar. Jerusalém é maravilhosa, é profética, continua sendo a cidade escolhida, mas veja só, Deus dá instruções a respeito de um lugar. Ele fala, e Ele dá essas instruções. Veja só, vai comigo ali no versículo 1. E o Espírito Santo, através do médico Lucas, eu queria que aumentasse o ar-condicionado aqui para mim, por favor. Estou com frio. Não, aumentasse a temperatura, perdão. Meu pastor está certo. Daqui a pouco eu acho que eu vou esquentar, mas por enquanto eu estou com frio. Se eu não falar isso, não sou eu aqui, né, irmãos? Que coisa. Diz assim a palavra de Deus, o Espírito Santo está falando através de Lucas, e não apenas falando, está escrevendo. E eu vou insistir que é o Espírito Santo, gente, porque Ele é o dono da Bíblia, amém? Preste atenção nisso, porque a gente lê e olha só, às vezes de uma forma muito crua. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo,
com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Deus, pelo seu Espírito, leva Lucas a escrever, irmãos, e não é apenas uma história verídica e fatos verídicos, mas ele está escrevendo pelo Espírito as ações de Jesus, e ele quer transmitir as ações de Jesus. Existe uma preocupação pastoral do Espírito Santo já no começo da carta. Eu percebi isso quando eu estava lendo. O Espírito Santo, o Espírito pastoral de Deus, de cuidado de Deus, quer que você conheça Jesus, o bom pastor. Ele é Senhor e Ele é bom pastor também. E quando nós conhecemos as suas obras, nós recebemos o seu cuidado. E Lucas está preocupado que Teófilo receba quem é Jesus. E ele usa toda a sua sabedoria de médico, sua inteligência de médico, para descrever. E eu vejo o Espírito Santo já no começo da carta, preocupado em acolher pessoas, porque essa carta não era apenas para Teófilo, é para a igreja, amém? E chegou até você, chegou até mim. Ele quer cuidar de nós. Outra coisa que é dita aqui: fiz o primeiro tratado acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Juntamente o Espírito Santo está nos dizendo que Ele tem uma instrução para nós esses dias, no tempo de preparação. Então veja, o cuidado pastoral, o ensino profético. Sabe como é que é o ensino profético? Nós temos estudos, mas são estudos que alteram a nossa vivência, amém? Porque as profecias alteram a nossa maneira de viver, trazem vida para dentro da igreja, do corpo de Cristo recebe vida quando Ele fala. E não é apenas aquela profecia direta, o estudo profético, como a EPE é um estudo profético, mexe com você, mexe comigo. Então o Espírito Santo está preocupado em mexer conosco, a nos ensinar o caminho nesse tempo de preparação. E veja, eu estou lendo, por que eu estou lendo com você o capítulo 1? Porque daqui a pouco vem a promessa da descida do Espírito Santo. Mas ele já começa a falar ali no início da carta. Vamos lá. Vamos ali para o versículo 4 comigo. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Eu estou lendo de novo, porque quando Deus vai realizar algo, Ele dá direções específicas. E Ele deu uma direção específica: vocês precisam ficar, vocês não podem sair. Quando Deus diz não para nós, é para o nosso bem, não apenas para o nosso bem. Ele quer fazer algo a respeito na nossa vida. Não saiam de Jerusalém. Não saiam de Jerusalém. Vocês vão para o centro. E eu conversando com o irmão esses dias, o centro das manifestações de Deus, o centro do sacerdócio estabelecido por Deus. Deus quer fazer algo, Ele vai alterar a vida do ser humano, Ele vai alterar a vida do seu povo, Ele vai alterar o sacerdócio do seu povo. O derramamento do Espírito te dá capacidades que você não tinha antes, para que você traga pessoas até Deus, e para que você leve Deus até as pessoas. Mas Deus Ele fala assim para os seus apóstolos. Jesus diz assim para os discípulos e para os apóstolos: vocês não podem se ausentar de Jerusalém, esperando a promessa do Pai. E aí
O versículo 5 diz assim: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. E ali no versículo 8, pula um pouquinho: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e então, tão somente então, e aí sim, e aí essa parte é minha, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isso, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E entretanto subiram ao cenáculo onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas o irmão de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas. Fala comigo: oração e súplicas. Eu coloquei 3 pontinhos de propósito aí no final, tá bom? Eles perseveravam unânimes em oração e em súplica. O mesmo Espírito que fala que quer cuidar de você, estender esse cuidado, que quer ensinar e estender esse ensino profético maravilhoso, é o Espírito que está falando assim: permaneça em oração e permaneça em súplica, que suplicar é algo ainda mais intenso do que simplesmente você orar cotidianamente. Aumente o nível, tem que ser mais intensa a sua oração, permaneça na intensidade de oração, debaixo de uma unidade do corpo de Cristo, e então a promessa que o Pai fez se cumprirá. Eu estou lendo Atos capítulo 2, esse não é o primeiro avivamento na Bíblia, mas desse tipo é o primeiro, na descida do Espírito Santo, Atos capítulo 1, e na descida do Espírito Santo capítulo 2, e como que era o terreno de preparação, qual era o caminho da preparação? Eles receberam uma palavra de Jesus, eles entraram debaixo da palavra, bem simples, eles obedeceram pela fé, porque quem crê, entra no lugar de obediência. Não é verdade, gente? Muitas vezes a gente não obedece pela fé, tem coisas que a gente não entendeu. Eles tinham entendido toda a palavra? Não, mas eles entenderam que era Jerusalém, e eles entenderam que a promessa do Pai a respeito da virtude, do poder, do Espírito Santo ia acontecer, ia descer sobre eles, e era isso que eles precisavam para orar unanimemente, para perseverar. O que é que você precisa para orar? Qual é a motivação que você precisa? O que a igreja precisa para entrar nesse lugar, assim como a primeira igreja entrou ali? O que é que nós precisamos, irmãos? Além de uma palavra de Jesus dizendo: permaneçam, ficai. Isso é um mandamento, você sabia? Jesus, ele dá mandamentos. Mandamento não é só no Antigo Testamento, no Novo Testamento Jesus libera mandamentos, amém? E esse é um deles: permaneça até que do alto, permaneça, ficai, até que do alto vocês sejam cheios, revestidos, plenos do Espírito, da virtude. E aí, eu não sei se eles sabiam exatamente quais eram todas as virtudes do Espírito, mas porque eles ficaram em oração, eles descobriram. E essa é a boa notícia: se você permanecer, você também vai descobrir. Glória a Deus, vocês estão atentos, hein? Que bom. Quem permanecer em oração vai descobrir a virtude do Espírito. Não apenas virá sobre você, você vai ter conhecimento da glória e das manifestações do Espírito Santo. É para mim, é para você, é para todo aquele que permanecer. Pode ser alto, baixinho, gordinho, magrinho, não importa. Não importa a sua nacionalidade, não importa o seu grau de estudos.
Você entendeu quantos diplomas você tem ou deixa de ter, ainda que seja importante a gente se instruir, mas não importa, querido, importa quem vai permanecer debaixo da palavra liberada por Jesus, que foi isso, fiquem em Jerusalém até aqui do alto. E ele está falando a respeito de Campo Grande o quê? Vocês precisam entrar nesse lugar de oração. E eu estou fazendo uma comparação de Campo Grande com Jerusalém. Meu Deus, eu tenho coragem? Eu tenho, queridos. Quando isso aqui aconteceu, Israel ainda estava debaixo de domínio romano, um povo pagão, com práticas espirituais terríveis, politeísta, uma nação politeísta, cheia de deuses. Isso que a gente ainda vê hoje na religião, um Deus para cada dia do ano, até mais, um Deus para cada função e até mais. Então isso vem lá de Roma, do Império Romano, e era isso que dominava, e inclusive sobre Israel, eles estavam dominados, mas o Espírito Santo não se importava com o domínio dos homens, não, ele viria e ele veio, porque havia ali mais ou menos 120 pessoas reunidas, clamando, suplicando a Deus. E o que é que eles suplicavam? Qual era o teor dessa mensagem? Senhor, o Senhor mesmo disse que derramaria do teu Espírito, o Senhor mesmo disse que a virtude viria sobre nós. Eu quero o teu Espírito, eu quero o teu Espírito. Irmãos, de tempos em tempos esse clamor precisa ser renovado nas nossas vidas, você sabia? Porque é assim, nós somos de carne e osso, nós temos uma alma, sentimentos, pensamentos, e a gente passa um tempo clamando. Nós já tivemos aí períodos de meses de oração com esse assunto, inclusive no Ministério Atos de Justiça, existem pessoas que há anos clamam e oram também por isso, mas assim, como a gente é ser humano, às vezes a gente se cansa de clamar dizendo assim, será mesmo que vai acontecer? Isso talvez tenha passado pela cabeça dos discípulos, inclusive a maioria deles desistiu de ficar no cenáculo. Veja bem, o mesmo lugar onde Jesus fez a última ceia, eles se reuniram. O mesmo lugar onde Jesus fez a última ceia, porque todo avivamento diz a respeito da pessoa de Jesus, amém, gente? O verdadeiro Espírito Santo aponta para o Filho, porque é o Filho que te liga com o Pai, amém? O Espírito exalta o nome do Filho. Pois bem, aonde ele fez a última ceia, aqui na terra, foi nesse mesmo lugar que eles se reuniram, debaixo de uma palavra, debaixo de uma promessa. Fala comigo, palavra, promessa de Deus. E Deus não pode mentir. Quando Ele diz eu sou a verdade, Ele é 100%. Ele é pleno na verdade, Ele não pode mentir. E Ele liberou uma promessa: enviarei o meu Espírito. E essa virtude que seria derramada tem a ver com o batismo com o Espírito Santo, tem a ver com conhecer o poder de Deus, tem a ver com os dons do Espírito Santo, tem a ver com a sensibilidade promovida pelo mesmo Espírito, tem a ver com sonhos proféticos, Atos capítulo 2, tem a ver com profecias, Atos capítulo 2, tem a ver com línguas, tanto a dos homens quanto as línguas estranhas, Atos capítulo 2. Virtude do Espírito, poder de Deus. Você se lembra quando Jesus foi tocado e ele estava no meio da multidão e veio uma mulher e ela conseguiu passar a multidão, veio por baixo e tocou na orla da veste do mestre, só ali nos fiozinhos que, como é que é o nome, pastor, que o judeu usa, que tem uns fiozinhos assim, filactérios? Não, me fugiu aqui, mas então, é isso mesmo. A franjinha das vestes. A gente está adaptando. E ela tocou só na franja das vestes. E Jesus parou e falou: alguém me tocou. Falei: mestre, está no meio da multidão, você está me dizendo, o senhor está dizendo que alguém te tocou? Ele fala: alguém me tocou. Ele estava dizendo: me tocou diferente, porque de mim saiu
virtude, poder. Então eu não sei o quanto que os discípulos sabiam, porque eles tinham andado com Jesus mais de 3 anos, e eles já tinham uma porção do Espírito na vida deles, mas eu não sei o tanto que eles sabiam que era realmente a virtude e o poder do Espírito Santo, além daquilo que eles tinham visto, porque agora eles não iam mais só ver, eles não iam ser apenas testemunhas oculares de Jesus, agora eles iam ter o Espírito Santo dentro deles, e isso é totalmente diferente. Agora eu não vou mais ser testemunha ocular, agora eu mesmo sou uma testemunha do Espírito Santo dentro de mim, testificando as coisas do céu, trazendo o coração do Pai para dentro de mim, para o meu entendimento. Você já imaginou isso? Porque, irmãos, a gente pode pensar assim, bom, isso aconteceu há mais ou menos 2000 anos atrás. E ficou para trás, mas não ficou para trás. Quando Deus está dizendo assim, vocês receberão o Espírito, a virtude do Espírito, para que vocês se tornem testemunhas. Olha só, eles eram testemunhas de Jesus, testemunhas oculares, mas eles precisavam ser testemunhas do Espírito Santo. E aí a boa notícia é que essa promessa não era só para eles, mas para os filhos de vocês também, diz a Bíblia. Então imagina, nós estamos 2000 anos para frente, vivendo esse tempo difícil, que doideira que é, os dias que nós estamos vivendo são dias malucos, dias de apostasia, de falta de amor, dias terríveis. Venha na EPE para você aprender mais sobre isso. Mas o mesmo Espírito que deu poder de testemunho para eles lá atrás, é o mesmo que nos dá poder de testemunho hoje. E o que é testemunho? É você abrir a sua boca e falar? Não apenas isso. Testemunho é você realizar as obras do seu mestre. Posso ouvir um amém? Virtude e poder. Irmãos, para quem será que é isso? Para quem será? Para todo aquele que perseverar unanimemente em oração e súplicas. A Bíblia diz para a gente orar por todas as pessoas em todos os lugares. Sim. A Bíblia diz para nós orarmos pelos líderes, pelos pastores e também pelas autoridades constituídas humanas. Porque se for bem com eles, vai bem conosco. Um princípio de autoridade. A Bíblia fala muito sobre oração. Jesus tinha uma prática de vida de oração. Ele, sendo filho de Deus, ele não abriu mão de se relacionar com o seu Pai através da oração e das vigílias. Antes de momentos especiais, o que ele fazia? Ele se retirava para orar. Antes de escolher os discípulos, ele se retirou e passou as vigílias da noite inteirinha. E a gente aprende na escola de Deus aqui, pelo menos 1 hora para cada um, né, pastor? Você me corrige aí, porque faz tempo que eu não lembrava dessa. Para escolher os discípulos, ele passa a madrugada inteira orando, sabe por quê? Ele precisa gastar tempo em oração com o Pai, para conhecer o coração do Pai, mesmo ele sendo o Filho unigênito de Deus, porque ele sabe a força gerada na oração. Deus libera sobre a pessoa que está orando, querido, aleluia. Ele libera mesmo, e graças a Deus que Ele mesmo libera, porque nós somos apenas seres humanos, a gente precisa de Deus, e Ele fez um caminho acessível a todos. O caminho da oração em nome de Jesus significa acessibilidade, significa assim, eu abri as portas todas para você. Vocês estão entendendo, irmãos? Quem aqui já leu? Eu não vou fazer essa pergunta para você levantar sua mão, mas se você já leu, quem já leu o livro de Hebreus sabe que o livro de Hebreus ele está falando de conexão, ele está falando do papel sacerdotal, do papel de Jesus de abrir o caminho através do seu próprio sacrifício, do seu próprio sangue. Ele abre o caminho para quem? Para nós. Ele abre o caminho para quê? Para que você entre. Para que você entra? Para você mesmo exercer o teu sacerdócio diante do trono. Hebreus capítulo 4 diz que você entra diante do trono. Posso ouvir um amém? O pessoal está pensando que o trono é uma metáfora, né? Assim,
Ele está falando, não, você vai lá em espírito, você vai lá, você assiste diante de Deus, agora, vivinho da Silva, aqui nessa terra, você exercendo o teu sacerdócio, depois do sacerdócio de Cristo Jesus, você entra diante do trono. Ele abriu o caminho nesse nível de profundidade, com essa propriedade, ele abriu o caminho, e você entra lá, e aí o que você faz lá? Você encontra favor em tempo oportuno. O que é favor? Quem que encontra favor, querida? Eu vou te falar que contexto que é esse, contexto de intercessão. Fala comigo, intercessão. Você entra e você intercede. Mas pastor, a Bíblia diz que quando Jesus ascendeu aos céus, e eu li aqui o texto, maravilhoso esse texto, imagina, as testemunhas estavam ali, antes do dia de Pentecostes, 10 dias antes, e eles não sabiam que ia durar 10 dias à espera, mas eles estão mais ou menos 500 testemunhas, por um outro texto da Bíblia, e eles veem Jesus subindo, e provavelmente não foi muito rápido, porque a Bíblia descreve, aí a nuvem o encobriu, não foi um negócio relâmpago, ele foi ascendendo ao céu, e ele subiu, com carne e osso glorificados, e ficou à destra de Deus Pai, para interceder por nós. Isso é coisa maravilhosa, aleluia, e é Ele que faz esse papel de advogado a nosso favor, Ele nos protege, as causas chegam nele, isso é maravilhoso. Mas quando nós acessamos a Deus, através desse sacerdócio, nós também podemos interceder, amém, queridos? A tua oração tem poder para abençoar a vida de pessoas que nem a Jesus ainda conhecem. A tua intercessão, oração de intercessão, tem poder para amontoar brasas vivas sobre a cabeça de pessoas que ainda não conhecem. Olha aí a virtude do Espírito Santo sobre a tua vida. Você precisa ativar isso com a oração de intercessão. Aleluia, amém, irmãos? Isso é para quem? É para toda a igreja. Isso é para quem? É para as crianças. Isso é para quem? É para os juniores, é para os jovens, é para os adolescentes, é para os jovens, é para os homens, mulheres, é para os anciãos, é para todas as idades, é para todo o povo que crê em Jesus de todo o seu coração. Esse é um chamado geral para a igreja, mas poucos são aqueles que estão correspondendo à vontade do Espírito. São poucos. Ainda bem que quando vier o avivamento, até mesmo gente que não correspondeu, ou que ainda essa mensagem não tinha chegado até eles, essa e outras mensagens não haviam chegado ainda, mas aí através de você, que vai ser brasa viva, Deus vai incendiar pessoas. Ele vai fazer isso, porque Ele é bom, mas para a preparação do caminho, para a preparação desse momento, é necessário intercessores. Assim como nós falamos na sexta-feira, é muito necessário adoradores. Na verdade, toda a nossa intercessão e os outros tipos de oração que existem na Bíblia, eles devem estar debaixo de um contexto de adoração ao Senhor, porque só ora quem reconhece quem Ele é e o que Ele pode fazer. E quando nós reconhecemos quem Ele é e o que Ele pode fazer, nós estamos adorando. Então até mesmo oração, até mesmo intercessão entra no contexto da adoração. Amém, queridos? Apocalipse capítulo 5, a harpa e as taças cheias de incenso, que são as orações dos santos. A música usada como ferramenta de louvores a Deus e as orações de intercessão. Ah, meus irmãos, no céu é assim, a gente pode trazer o céu para a terra. Jesus mandou que nós trouxéssemos o céu para a terra em Mateus capítulo 6. E também tem em Lucas a oração conhecida como Pai Nosso. Que venha o teu reino, amém? Venha o teu reino não é uma palavra, venha o teu reino não é um termo qualquer, venha o teu reino, a realidade celestial precisa vir para cá. Como assim? O ambiente espiritual aqui precisa mudar, aleluia. As pessoas, que ambiente espiritual? As pessoas
As pessoas, não só o ambiente externo aqui, não, estou falando de dentro de você, de dentro de mim. Deus precisa mexer aqui dentro, irmãos. E mais de uma vez Ele já mostrou sim isso. Ele mexendo dentro das pessoas, Ele soprando o vento e dentro da pessoa começa a girar. Movimento. Você sabia que o Espírito Santo se movimenta? Às vezes alguns irmãos vão orar por outros e ele dá uma sopradinha. Você não se assuste não. Jesus fez isso na Bíblia. Amém? Vocês já leram isso? Vocês não leram? Ele soprou sobre eles o Espírito. Porque o fôlego profeticamente fala do Espírito. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele deu um Espírito para Adão e deu um Espírito para Eva. Mas Ele também deu o seu Espírito para Adão e o seu Espírito para Eva. E Espírito, fôlego, sopro. Aleluia. Por isso que no dia de Pentecostes ouviu-se um som, como de um vento. Deus é profético até na hora de fazer bagunça, né, irmãos? Tem vezes que Ele precisa fazer um barulhozinho para sacudir os negócios tudo ali. Deus não é surdo, mas tem irmão que é surdo, a gente precisa gritar, irmãos. Você entendeu? Deus não é surdo, mas tem irmão que tem uma rolha de cera no ouvido espiritual dele. E às vezes tem que ser assim, tipo um toque de chofar para sair esse negócio. Então não fica nervoso quando eu grito um pouquinho aqui no microfone. A minha voz não é muito alta, mas aí coloca nesses negócios aqui. E por que nós estamos falando sobre isso? Porque este vento, este Espírito tem tudo a ver com a voz de Deus também. Você lembra que debaixo da palavra de Jesus, eles entraram em obediência. O que você precisa para orar? Eu vou te dizer o que você precisa. E é sobre isso que nós vamos provavelmente entrar no final desse culto. Nós precisamos da palavra de Jesus para orar. É só isso que você precisa, amém? Amém? Por isso que não pode ser apenas o que, assim ó queridos, quando eu falo apenas o que está escrito na Bíblia, não me entenda mal. A Bíblia é a palavra de Deus. Mas assim, para a pessoa que está lendo, não pode apenas estar escrito na Bíblia. Precisa estar escrito nela. Aleluia. Glória a Deus. E isso é muito mais do que decorar versículo. Ferramenta preciosa é nós decorarmos a palavra de Deus, amém? Isso é de Deus, isso é bom, mas é ainda um nível a mais, alguns níveis a mais. O Novo Testamento é Deus escrevendo as palavras dele, os mandamentos dele dentro de você, não mais em tábuas de pedra, agora ele escreve nas pessoas, aleluia. Você tem as palavras vivas de Deus, e por isso quando você abre a sua boca, seja para soprar, seja para bradar, seja para clamar e suplicar, seja para louvar o nome do Senhor, tem poder, aleluia, tem poder, tem poder. Faz diferença, e tem muita gente calada que Deus vai abrir sua boca de novo, e você vai voltar a ser uma trombeta de Deus nessa terra, e você vai sim voltar a bradar na sua casa, no seu trabalho, no caminho, você vai voltar a bradar, e a vida vai surgir através do seu clamor. Elias era um homem como nós, sujeito às paixões, homem de carne e osso. E ele orou, e não choveu por 3 anos e 6 meses, quando Deus ia exercer um juízo que ia pegar Israel, ia pegar a turma toda ali. Um homem orou a vontade de Deus. Preste atenção, um homem orou a vontade de Deus, porque se você for ler o trecho da história de Elias, você vai ver, Senhor, é de acordo com a tua palavra, é de acordo com o que o Senhor tem me falado, que eu fiz todas essas coisas, viu irmãos? Amém, querido? A nossa preocupação não deve ser se Deus fala ou não fala, porque Deus fala. A sua preocupação deve ser, quando Deus liberar a palavra, o que é que você vai fazer a respeito?
Porque Ele fala. Ele fala. E eu não estou lendo, eu li alguns trechos da Bíblia, de Atos capítulo 1 e parafraseei outros trechos de Atos capítulo 2, não está apenas escrito na Bíblia para as pessoas que viveram o apostolado de 2000 anos atrás, está escrito na Bíblia para ser vida e vida com abundância para nós hoje, para que o Espírito se movimente hoje, na mesma qualidade e talvez em maior quantidade do que ele se movimentou lá. Eu falei sobre João Batista, o espírito de Elias estava sobre João Batista. Como assim? Era Elias que vinha assim, em cima dele? Não. O Espírito Santo que operava em Elias, o Espírito Santo da mesma forma que operou em Elias, com a mesma qualidade que operou em Elias, operou em João Batista. E aí o que aconteceu? Ele tinha a unção de converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E a Bíblia diz que no fim dos tempos, essa é a unção do avivamento. Essa é a unção do último derramamento. Conversão de corações, inclusive de filhos espirituais a pais espirituais. Por isso que tem gente que nos procura e fala, eu entendi, pastor. Eu entendi que eu preciso de um pastor mesmo. E não é nos moldes romanos, onde a gente tem que idolatrar o sacerdote. Isso é coisa de Roma. É nos moldes bíblicos, onde tem paternidade espiritual, que foi profetizada aqui hoje no começo do culto. Isso tem tudo a ver com o mover do Espírito Santo. Paternidade espiritual, conversão do coração, dos pais aos filhos. Ele começa pelos pais. Você vê quando Deus estava preparando o caminho, olha a unção que Ele liberou. Já na preparação do caminho para a vinda de Jesus, através de João Batista. Amém, queridos? Não me deixa sozinho aqui não, tá? E por que essa preparação? Eu comecei falando que a gente não pode fazer de forma alguma. Em 2016, como Deus estava falando alto isso aí no meu coração. E Deus ministrou o coração do pastor Dinho e o tema era o bom samaritano. Né, pastor? 2016, se eu não me engano. As obras de Deus na face da terra e o exemplo do samaritano. Né? E aí a gente teve um congresso voltado para isso, e eu orando a Deus e buscando a Deus, o que Ele mais me falava é, não pode fazer a minha obra de qualquer jeito, é minha, é a Ema pequena, né? A obra com certeza pertence a mim, e tem que ser feita, mas não é de qualquer jeito, está escrito na Bíblia, precisa ser feita, você tem que crer e tem que obedecer, mas não é de qualquer jeito. Ninguém faz a obra de Deus na carne. E se nós fizermos a obra de Deus na carne, vai dar errado, irmãos. Parece, eu estou sendo redundante aqui. Mas eu acredito que Deus está repetindo. E quando Deus está repetindo um assunto, é porque Ele tem urgência. Fala comigo, urgência. E pressa. Urgência e pressa. Na Bíblia, é assim que Ele usa, Ele repete. Na teologia do Antigo Testamento e na teologia do Novo Testamento também, repetição, fala de urgência, fala de uma ênfase. O Espírito está com pressa de que nós preparemos o lugar, a estrutura do nosso coração, a estrutura do nosso espírito, para que quando Ele vier com peso de glória, essa estrutura não se rompa. E olha, irmãos, de qualquer forma, a gente pode se preparar, orar, interceder, adorar ao Senhor com louvores. Mesmo assim, quando Ele chegar na plenitude, na dimensão, na proporção que Ele deseja chegar, nós ainda assim vamos ficar surpresos, amém? Ainda assim nós vamos ficar surpresos, ainda assim vai extrapolar. Todos perseveravam unanimemente em oração e súplicas. No versículo 14 do capítulo 1 de Atos diz isso. E aí o que aconteceu em Atos 2? Vamos comigo ali no Atos 2, versículo 5 em diante. O vento soprou,
E Deus, Ele usa o barulho para duas coisas: para quebrar estruturas espirituais e estabelecer o seu reino. Quando o barulho é de Deus, é assim. E também para chamar a atenção. Ele chama a atenção. Deus chama a atenção, não chamou de Moisés para começar a obra na vida dele? Deus chama a atenção. E o vento impetuoso veio. E aí o pessoal que estava em volta do cenáculo, que fica ali em Jerusalém, na cidade mesmo. Olha só no versículo 5. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Meu Deus. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa. Deus confunde para depois revelar. Fala isso comigo. Deus confunde para depois revelar. Sabe por que Ele confunde, queridos? Porque a gente é cabeça dura, religioso, formatado. Você entende? Então Ele precisa confundir. Então se prepara aí, que esta obra que Deus está fazendo, somente os odres que forem novos vão receber o vinho novo. Meu Deus do céu, né? Se tiver algum odre velho, vai ter que acontecer um milagre nos odres velhos. Eles vão ter que fazer uma recuperação para que haja maleabilidade de novo, para que o vinho novo possa ser derramado ali. Existe esse trabalho de recuperar os odres, mas mesmo assim precisa do Espírito Santo para que seja feito. Então, e quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Eles eram de diversas nações, apesar de serem judeus, e falavam diferentes línguas, e eles estavam ouvindo na sua língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: por quê? Não, pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e da Frígia e da Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E aí, mais para frente um pouquinho, vai no versículo 32. Deus ressuscitou, aí Pedro vai pregar, tá bom? Até para pregar, querido, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Ah, pastor, eu já sei disso. Irmãos, a gente não pode só saber. Tem que acontecer algo com aquilo que a gente sabe, amém? Se você sabe, se prepara que Deus vai te usar como boca nessa terra, amém? Glória a Deus e aleluia. Então como é que funciona? Cheio do Espírito, dá certo a pregação, mesmo que dê tudo errado. Parece que eu vivo me contradizendo aqui no altar, mas presta atenção. Tem vezes que a gente sobe com uma expectativa aqui, fala: rapaz, estou tintindo um negócio bom, vai ser joia. E aí Deus entra com uma palavra de juízo. E aí você não sente mais aquele negócio tão bom. Uma palavra dura. E aí você segue e Ele libera. E aí o que acontece? Acontece que o que o Espírito Santo desejou para aquela reunião se cumpriu. Amém? Às vezes parece que deu tudo errado, mas se for guiado pelo Espírito, deu tudo certo. Se é pelo Espírito, vamos todos sentar e ficar bem quietinhos e vamos ficar bem calminhos, glória a Deus, vai dar certo. Se é pelo Espírito, um som impetuoso, um vento, derruba um para cá, cai um para lá, um outro dá glória, aleluia. Se é pelo Espírito, vai dar tudo certo. E Pedro está pregando então agora pelo Espírito, como nunca antes ele havia pregado. Ele já tinha falado cheio da presença de Deus, mas dessa maneira aqui não. Deus ressuscitou a esse Jesus do que todos nós somos testemunhas.
De sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto, que agora vedes e ouvis. Isso que vocês estão vendo, você não vai só contar histórias da Bíblia, não, querido. Quando você estiver ministrando, falando, está vendo isso que está acontecendo? Esse aqui é Deus purinho fazendo. Aleluia. É ou não é bom? Quem não quer isso, querido? Eu não quero ficar nas minhas palavras, eu não quero ficar no meu entendimento teológico somente, e ficar dando assim, coisa para encher a cabeça das pessoas. Eu quero que as pessoas sejam cheias do Espírito Santo. Se Deus quiser curar, Ele cura. Se Deus quiser dar línguas, Ele dá línguas. Se Deus quiser, o que Ele quiser. É isso que a gente tem que desejar. E Pedro estava ali ministrando, o que está acontecendo é o Espírito Santo derramado. Vocês estão vendo? Está todo mundo vendo? Então, é o Espírito Santo. A instrução foi chegando de maneira maravilhosa. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo isto, agora preste atenção, e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, o que faremos, homens, irmãos? Eles, sabe o que significa compungiram-se em seu coração? Aquele que está compungido, é uma palavra meio difícil de falar, está cheio de arrependimento. Ele não arrependeu só um pouquinho, não, ele está cheio. A pastora Janete ministra muito sobre o arrependimento nos 3 níveis, né, pastor? Não pode ser um negocinho só mais ou menos, só na ideia do cara. Eles se encheram de arrependimento, aquele que se sente arrependido. Então olha aí a alma entrando no negócio, né? Eu estou lendo só a definição do que é compungido, tá bom? Pesaroso. Irmãos, eles sentiram a realidade dos seus pecados. Você quer ver se Deus está num ambiente? Você quer ver se Deus está num ambiente? Você deseja abrir seu coração e confessar pecados. Assim como você também deseja abrir a sua boca e exaltar o nome dEle. Se Deus está no ambiente, essas coisas acontecem. Vocês viram que eles começaram a ouvir na sua própria língua, aqueles homens galileus, o que é que eles estavam fazendo? Eles estavam exaltando a Deus, aleluia. Glória a Deus, queridos. Quando vem o Espírito da profecia, quando vem o Espírito Santo, ele glorifica a Cristo, ele exalta a Deus. Isso é um sinal da presença dele naquele ambiente. Aleluia, aleluia, queridos. E também, quando os corações ficam esmigalhados, quebrantados, compungidos. E aí o que a gente faz então? Talvez eles tenham falado quase que chorando. Eu tenho certeza que muitos deles estavam chorando. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pedrão ele estava uma metralhadora, ele já soltou uns 3, 4 estágios de uma vez só. Porque quando Deus está se movimentando em um ambiente, e eu estou falando que Deus está com pressa, e quando Ele operar, e Ele já está dando sinais disso que Ele deseja fazer, Ele faz um pouquinho, Ele derrama uma medida, Ele toca. Tem gente que nunca tinha enxergado quem é o verdadeiro Jesus, o verdadeiro Messias, e está conseguindo enxergar, e está desesperado para batizar nas águas. Essa é a ação do Espírito Santo. Por isso que Pedro já deu uma metralhada ali também, falou, negócio é o seguinte, você já se arrepende logo, de verdade, entendeu? Você já vai ser batizado nas águas, e você vai receber o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo, gratuito, salvação. Mas conforme eles foram se desenvolvendo, eles também descobriram que eles oravam com imposição de mãos,
E as pessoas recebiam o próprio Espírito Santo na vida delas com dons celestiais, amém? Irmãos, eu não sei quantos de vocês eu estou falando aqui. Sexta-feira estava bem mais fácil, não é uma questão do ambiente espiritual não. Sexta-feira estava bem mais fácil, porque quem vem a um culto que está denominado culto de intercessão, esse cara não bate bem da cabeça, sério, né? Ele tem alguma coisa no coração dele que já está atraindo, por isso, alguns não puderam vir, a gente entende, mas estou dizendo assim, traduz aí, pessoas que vêm a um culto denominado culto de intercessão, ai rapaz, eu quero saber mais de oração desse negócio todo aí, tem alguma coisa errada com essa pessoa, gente. O Espírito Santo está confundindo todos em volta dele, porque ele está com o desejo do céu. E Deus precisa desses pontos de contato. Esses pontos de contato, amém, queridos? Aonde tem um crente orando, tem um farol aceso. Aonde tem um crente orando, brilha a luz de Jesus, amém? E eu falo crente em Jesus, orando em nome do Filho, em nome de Jesus, a única conexão, o único mediador. Você ora, você estimula o azeite do Espírito Santo a incendiar a chama da paixão por Deus dentro de você. Quando você ora, é isso que acontece. E existe um desejo muito grande no coração de Deus, irmãos, de aumentar a nossa sensibilidade. Você vê que Pedro era um pescador simples, um homem de fala simples, um homem de condições simples intelectuais, condições intelectuais simples. Inclusive a maior parte daquela galera ali tinha essa condição, eles eram simples. Homem, vocês são galileus, o que vocês podem fazer? Que negócio é esse? Como cada um falando na nossa própria língua materna? Como que eu estou entendendo eles glorificarem a Deus, sendo que eles são tudo aqui? Mas porque eles obedeceram a palavra de Jesus, entraram debaixo, foram para dentro. Quando veio o Espírito Santo com propriedade e virtude, eles foram cheios e homens simples se tornaram avivalistas. Homens, e não apenas homens, a Bíblia fala das mulheres. Tem mulheres de Deus aqui? Oh, irmãos, eu preciso repetir um negócio nesse altar. Homens de Deus nesse ambiente, eu queria que vocês vigiassem e orassem e buscassem o Senhor de todo o coração, porque Deus vai sacudir as mulheres, e quando Deus levantar a sua mulher no poder e virtude do Espírito Santo, se você também não for muito do fogo da brasa pura, do altar do Senhor, se você não estiver acostumado com as manifestações de Deus, você vai olhar e falar, o que aconteceu com a minha esposa? Tem gente que está entendendo aí o negócio. Eu acho que mais as mulheres deram glória agora. Eu não estou puxando a sardinha para o lado. A Bíblia diz que tinha a família de... Quando Jesus aqui na carne, ele tinha... O pai dele, a Bíblia já não citava mais, já havia falecido. Mas ele tinha a mãe dele aqui na carne, e tinha os irmãos de sangue dele aqui na carne. A Bíblia cita algumas vezes a família de Jesus. Irmãos, tinha irmãs, tinham mulheres reunidas naquele lugar, e as mulheres também foram cheias do Espírito Santo de Deus, porque quando ele derrama, ele não fica olhando assim, puxa vida, o gênero ali, né? Então, homens de Deus, Deus não quer não quer inverter os papéis nos lares, Deus não quer, mas vou te dizer, quem estiver perseverando em oração, unanimemente receberá a virtude do Espírito. Então tem umas mulheres que vão virar sapatinho de fogo aí, né? Sabe daqueles irmãos que, rapaz, quando eles ouviram aquela mensagem de Pedro, algo dentro deles foi
Deus quer usar a sua vida para fazer algo que homem nenhum pode fazer. Você vai ser usado para tocar as pessoas por dentro. Homem nenhum pode fazer isso. Pedro não podia fazer isso, um pescador. Mas Deus usou a vida dele, essa e outra vez, e de cara a igreja já tinha 5.000 membros, lá em Jerusalém. A igreja primeira é em Jerusalém. Vocês se lembram? E aí por que eu falei tanto de Jerusalém? Por que eu falei que era um mandamento não sair de lá? Deus está falando para nós aqui na Atos Justiça. Agora eu vim mais para dentro, né? Mais ainda. Se juntem e orem. Amém? Se você não é aqui do Ministério da Justiça e você congrega, você tem que se juntar ao pessoal da sua igreja local lá. Procura um grupo de oração, pelo amor de Deus. E se você tem que virar crente de carteirinha daquele negócio. Amém, queridos? Junta, vê qual que é o povo, aquele povo doido que gosta de ficar orando. Fala, esse é meu lugar. Esse é meu lugar. Chega humildemente, pede licença, mas vai orar. Amém, irmãos? Sabe o que eu tenho sentido no meu coração? Deus, com saudade. Saudade daquele povo que fica de joelhos. Sabe assim? Eu não estou falando religiosamente não, mas sabe a pessoa que se prostra mesmo, fala, Deus, eu estou derramado. Eu sou oferta de libação derramada no teu altar. Recebe o meu vinho de adoração para o Senhor aqui. Recebe minha oferta, eu me derramo, eu me lanço, eu tenho percebido isso. Até o pessoal que a gente ora junto, tem um dia por semana aqui que a gente está se reunindo e tal, fora das orações da liderança de intercessão, que são outras. E o pessoal, rapaz, aí eu pego o violão, volta e meia, me vem isso, eu falo, gente, vamos ajoelhar. O pessoal já está começando a acostumar. E eu não estou falando isso me exaltando, queridos, guarda o coração. Estou falando que eu tenho a grande visão. Na verdade, quem fala que se ajoelhar e se prostrar diante de Deus é adoração, é a Bíblia. Amém? Nem sempre se ajoelhar é adoração, mas quando a gente se ajoelha e vai orar a Deus, coração compungido, quebrantado, é isso que Ele precisa. Lembra que nós começamos lendo Atos capítulo 1, tinha a instrução da palavra, tinha o cuidado pastoral, e aí vem a descida do Espírito Santo, a virtude do poder de Deus, a promessa. Amém, querido? Sempre Deus vai trabalhar com princípios, nunca a palavra de Deus vai ficar de fora. Nós estamos aqui exaltando o assunto da oração e da oração puxando para a intercessão. Mas veja só, Deus nunca vai deixar o seu ensino profético de lado. Jesus, todas as vezes que ele se preparava com um motivo em oração. Ele descia do monte e liberava o ensino da palavra. E manifestava a glória do reino com os sinais. Você está me entendendo? E cuidava, ele exercia todos os ministérios. Ele exercia todos os ministérios. E é isso que ele está... Tem gente sentada aqui, que tem um chamado tão lindo, tão precioso, e não é igual ao meu. E não é igual ao irmão da esquerda dela, nem da direita. É para ela, é específico. Jesus operou em todos eles, para que você possa entrar no ministério que Ele te chamou, amém? Alguns são chamados para estarem integralmente no contexto eclesiástico. Outros são chamados, são ligados, por exemplo, são linkados ao ministério profético. Só que ele tem uma empresa. E não é para ele fechar a empresa. É para ele ser um profeta de Deus e um empresário de Deus. Como pode? Esse é o nosso Deus. Amém? Porque, irmãos, o Espírito Santo opera como Ele quer. E às vezes Ele vai mover as pessoas. E Ele usa a profissão das pessoas para movê-las e acessar os ambientes. É assim que Ele faz. Ele não quer que todo esse movimento aconteça só nesse salão aqui, ó. Não, queridos. Ele quer que a gente se junte e entenda aqui a palavra, para a gente orar. E aqui é o quartel-general. Campo Grande é nossa Jerusalém, nesse sentido. E se você congrega aqui na Atos, aí você entrou no cenáculo. Entendeu? Você se junta às brasas, unânimes,
unidade, concordância, oração, clamor, súplica, gemidos espirituais. Gemidos inexprimíveis espirituais. Gemidos de Deus. Clamor, um choro até mesmo. Algumas vezes a gente vai chorar. Tem gente que faz tempo que não chora, vai voltar a chorar na presença. Vai voltar a chorar na presença, porque as lágrimas também são recolhidas em intercessão. Todas elas Deus tem no seu odre. Todas as lágrimas Deus tem no seu odre. Por que Ele tem? Para memorial de intercessão. Aleluia! Memorial. Deus é um Deus de memoriais. Ele não se esquece. A Bíblia diz que Jesus está para voltar, queridos. E Ele tem consigo o seu galardão. Sabe o que é o galardão? É a premiação de acordo com o que você fez no Espírito Santo. E então você fez algo, Deus não vai se esquecer. Você tem chorado por causa do seu filho, você tem clamado, você tem gemido por causa de outras pessoas, você tem intercedido, não fica olhando para o seu umbigo, você paga o preço na oração, querido, isso não será esquecido jamais. Aliás, uma das maiores provas de amor ao próximo é a intercessão. Quantos do Mateus 25 estão aqui? Levanta a mão, estou vendo ali o casal, ali, ó, tá uma galera. Estão espalhados por aí. Essa é uma galera mão na massa. Esse é um pessoal que está vidrado nos atos de justiça dos santos, aleluia. E não é verdade? Glória a Deus, vocês estão muito quietinhos, pessoal do Mateus 25. Ministério missionário. Eu queria convidar todos a se levantarem. Ministério missionário. Irmãos, nós só somos enviados para sermos testemunhas do Espírito Santo. Os apóstolos foram testemunhas oculares de Jesus enquanto Ele esteve na terra. Eles se tornaram e nós podemos nos tornar testemunhas do Espírito Santo. Termos o testemunho dentro de nós. Isso significa não apenas falar, mas você realizar as obras do seu mestre. Deus está repetindo isso aqui. Você vai realizar obras maiores do que Ele, você fará, não porque você é maior, você não é maior, mas porque Ele quer fazer através de você, e o corpo unido, querido, realiza coisas que Jesus sozinho não conseguia realizar. Meu Deus do céu, porque Ele estava como homem, uma pessoa, mas nós somos vários com o Espírito Santo. E nós estamos falando de missionários, e eu falei do Mateus 25 não à toa. Irmãos, sabe um negócio que eu tremo quando eu ouço, quando Deus fala que vai nos lançar. Meu Deus do céu. Não, eu estou me comparando, mas no sentido assim, de ser pequeno. Eu fico com medo igual Moisés, você entendeu? Eu fico com medo igual Jeremias. Eu tremo na base quando Deus fala, vai lançar. É flecha na aljava. Tem gente que acha lindo, né? Deus está falando que vai te lançar. Rapaz, é lindo, mas você não pode ser uma flecha sem azeite. Tem pessoas aqui com um chamado para as nações. Tem pessoas aqui também com um chamado para aqui em Campo Grande. O Mateus 25 vai nas nações, já foi. E vai ao Paraguai, que é uma outra nação maravilhosa que Deus está alcançando, tem alcançado. E glória a Deus. Mas aqui em Campo Grande, hoje mesmo, de manhã o Socorre Vidas estava num bairro carente. Pessoal do Socorre Vidas também. Eu quero começar esse apelo por vocês. Mateus 25 e Socorre Vidas, vem aqui para frente. Se tem alguém do projeto Socorre Vidas, que atende principalmente os domésticos da fé e abastece os outros projetos, pode vir bem aqui para frente, tá, gente? Esse é o primeiro chamado, porque na igreja local existe um toque de missões. Um toque de missões. Olha a galera que tem aqui. Você sabe quando na sexta-feira eu estava terminando 9h30 o culto, eu falei, meu Deus do céu, gente, ainda tem uns 30% para Deus liberar aqui. Eu usei até isso, 30%, eu tive a coragem de falar isso. Tem uns 30%.
E aí o pastor Dinho me convidou para trazer essa palavra hoje. Por quê? Porque quem está no comando é Deus. Amém, queridos? E essa palavra queimava muito para mim. Falta nós ministrarmos a respeito dos missionários. Falta nós ministrarmos aquele que fala assim: cara, sou eu, sertão, você também vem, vocês também vêm. Vem para cá. Vocês são tudo missionários, meu irmão. Vem cá com ele porque tem que vir. Aleluia. Nós vamos começar a orar. O coração de Atos, capítulo 1 e capítulo 2 vocês vão ser as testemunhas do Espírito Santo. E qual os missionários ali da casa? Pessoal da casa de meninos, vem pra cá. É bom que eu vou olhando e a minha memória vai melhorando. Vem cá, Azaf, Laís, vem cá. Pastor Plínio, vem cá. Pastor Paulo, Paulinho, você, Sandra, pastora Sandra, vem cá. Pode vir. Se Deus carimbou. Aleluia. Eu queria orar um pouquinho aqui, queridos. E de repente, em um ambiente como esse, em um tempo como esse, o seu coração é mais do que a sua alma. O seu interior vai queimar. Na verdade é o teu espírito que vai queimar. Eu em 2005, 2006 ouvi uma ministração de uma missionária. E eles tinham passado recentemente por um tsunami terrível na Indonésia. Acho que era Indonésia. E ela 1,40 m mais ou menos de altura, mas cheia da presença da unção de Deus. Ela deu um testemunho simples. E o meu coração, eu estava ali como estudante de teologia, mas o meu coração queimou e ardeu por um lugar que eu nunca pisei. Deus vai fazer isso com pessoas aqui. Por que o lugar, querido? Porque tem pessoas lá e Deus ama as pessoas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele não amou o sistema do pecado, Ele amou as pessoas. E nós precisamos, irmãos, isso aqui é um sinal de avivamento. Não estou falando esse apelo, nem o que eu estou, não. O coração que queima nessa direção. E é o que vocês precisam, queridos. Vocês precisam ser o pessoal mais ungidão de todos. Vocês entenderam? Ungidão é quem bate no peito e fala: sou ungidão. Não, é aquela galera de oração, tá? Entendam-me bem aqui. Eu queria que vocês estendessem a mão para cá, galera. Galera de Jesus. Enquanto nós estamos orando aqui por eles, intercedendo por eles, existem missionários aí no banco. Eu estou vendo o André, estou vendo ali a Camila, eu estou vendo pessoas. Existem pessoas aqui. Se no teu interior algo começar a se mover, você já vem e já se junta. Vem Espírito e movimenta. Então vem como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Intercede para que Deus cumpra o propósito. Abre a sua boca, irmão, irmã. Às vezes não somos nós que somos enviados, mas um gesto de amor é um gesto de oração, de intercessão. Como prometeste, derrama o teu Espírito.
Amém? Se voltem para o altar, por nossa cara bonita aqui, não é por isso, é porque há um memorial de Deus profético aqui. O memorial é: Senhor, estou reparando o meu altar de oração, intercessão, adoração. Aleluia. Alguns vão erigir um novo altar para que haja um novo nível. Altar de oração, querido. Sacrifícios de oração, sacrifícios de intercessão, sacrifícios, orar pelo outro. Adorar a Deus para ver a glória. Adorar a Deus para ver a glória. Elogiar o seu nome para ver a glória. Elogiar o seu nome para ver os céus abertos. Reconhecer quem Ele é para conhecê-lo, para conhecer a expressão da face de Deus em Cristo Jesus. E essa segunda parte do apelo, querido, junto com eles aqui, você que deseja fazer uma aliança com Deus em oração, vem aqui para frente. Nós vamos nos apresentar diante do Deus Altíssimo, dizendo assim: Senhor, eu quero firmar a minha vida de oração no Senhor, para glorificar o Teu nome, de intercessão e súplicas, de ações de graças também, porque eu sou muito grato ao Senhor. Isso, voltados para o altar, porque Deus te quer no altar. O altar não é nós subirmos aqui em cima. Sim, o altar é nós estarmos com o Senhor em oração.